Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estou aqui com a doutora Izar Chausa, pioneira, não só no Brasil, mas na América Latina, pioneira de logoterapia. Ela trouxe há 30 anos atrás, junto com outras duas pessoas e várias associações, Viktor Frankl, fundador do logoterapia, ao Brasil. Estamos aqui para falar sobre o seu trajeto, sobre a vinda de Viktor Frankl e sobre o futuro da logoterapia também. Olha, eu sempre fiz as coisas com muita paixão e dediquei muita paixão em trazer o Dr. Frankl, porque quando eu li o livro Um Psicólogo no Campo de Concentração, eu não parei, eu li de princípio ao fim, como diz Gabriel Marcel, que é um livro que se lê do princípio ao fim. Durante uma noite, de manhã eu chamei alguém que falava alemão e que conhecia o Dr. Frankl e telefonamos para ele. E aí já convidei para vir a Porto Alegre. E ele perguntou, mas quem está convidando? E eu disse, é a Pontifícia Universidade Católica e o Serviço Interconfessional de Aconselhamento. Depois eu me dei conta, eu não tinha falado com ninguém. Foi um convite que eu fiz. Aí ele escreveu, pediu que eu escrevesse e compartilhamos com uma correspondência de 1 ano e meio antes dele vir. Afinal, ele veio. E eu costumo dizer que começamos 3 mosquiteiros, que eram do Serviço Interconfessional de Aconselhamento. Uma professora de filosofia que, por sua vez, também era daqui dessa universidade, era diretora. E ela que trouxe o Paulo mais tarde. Depois, um professor de filosofia de São Leopoldo, americano. E eu. E quais eram os nomes deles? Hein? Os nomes deles. A professora Renita Algaier e professor Wangen. Então, o seu primeiro contato com a logoterapia foi com o livro de Viktor Frankl? Como foi? Porque tem pessoas que dizem, eu encontrei por acaso, alguém comentou. Como foi o seu encontro com o livro? Não, eu queria escrever a minha dissertação de mestrado. E aí cheguei para o professor orientador e disse, para mim tem que ser um autor que fale sobre espírito, sobre valor, sobre esperança. E o professor me disse assim, não existe. Digo, mas eu vou descobrir. Peguei o avião, fui para São Paulo. Procurei um psiquiatra de São Paulo, o Dr. Henrique Levy, um homem de Deus, e um psiquiatra muito famoso da Escola de Medicina Paulista. Ele disse, doutor Levy, eu queria saber o que o senhor me aconselha. E ele me disse, leia o livro Um Psicólogo no Campo de Concentração. Só que não existia no Brasil, não existia em lugar nenhum do nosso país. Então eu embarquei, fui para a Argentina, procurei o livro um dia inteiro, não achei. Fui ter uma informação no dia seguinte. Comprei o livro, vim para o Brasil e li naquela noite. E daí que eu resolvi telefonar. Foi fácil encontrar o telefone de Viktor Frankl? Foi porque em Porto Alegre existe até hoje um doutor em filosofia que foi professor dessa universidade. E eu perguntei para ele, quem é esse Dr. Frankl? Ele está vivo, ele pode atender?
E ele disse, olha, eu não sei muita coisa, só sei que ele está vivo e dá aulas e viaja muito. Então faz o seguinte, toca para a telefonista de Viena, que ela vai te dar informação. Eram 8 horas da manhã, porque eu passei a noite lendo o livro. Às 8 da manhã, então eu toquei para Viena. E ele atendeu. O Dr. Wang falou com ele porque falava alemão. E eu ia dizendo as coisas. E conseguimos, então, uma entrevista telefônica de mais de meia hora. Ele foi muito disponível, pediu que eu escrevesse. Então, passei a escrever. A nossa correspondência começou em alemão, sendo traduzida pelo Dr. Wang, e depois passou para inglês. E durou até 2 anos antes do Dr. Frank falecer. Eu trouxe ontem, vai ser trazido hoje, uma pasta grossa assim, das minhas cartas e das respostas dele. A senhora já pensou em publicar algumas dessas cartas? Pensamos, inclusive nos reunimos para publicar, mas a família não permitiu. A dele? A dele. Então, está na minha propriedade até hoje. Tem alguma coisa dessas cartas, curiosidades? Do quê? Curiosidades nessas cartas que a senhora possa contar pra gente? Uma, outra? Nas cartas? Sim. Não, uma coisa muito gratificante foi o fato de quando ele saiu de Porto Alegre, os jovens atiravam flores sobre ele, ele ficou muito encantado. Aí ele escreveu pedindo que o Congresso Mundial, o próximo, fosse aqui. Mas eu estava com um familiar muito doente, não pude promover esse congresso. E quando a senhora ligou e falou para Viktor Frankl que era de Porto Alegre, eu sei que ele já tinha ouvido falar de Porto Alegre. Eu perguntei assim, o senhor já ouviu falar nessa cidade? Ele disse já, porque meu sogro, do primeiro casamento, emigrou para Porto Alegre e lecionou nesta universidade. E a minha cunhada ainda mora aí. Aí eu localizei a cunhada, casualmente minha casa era numa rua assim, de costas da minha casa para a casa dela. Então eu a convidei para recebê-lo no aeroporto e ela foi. Foi uma surpresa fantástica para o Dr. Frank. Então ele ficou muito, muito alegre, muito gratificado. Da vinda de Viktor Frankl, tem algum evento que a senhora acha que foi o ponto alto da vinda dele ao Brasil há 30 anos atrás? Que foi o ponto alto? Da vinda dele. Da vida ou da vinda? Vinda de Viktor Frankl ao Brasil. Deixa eu ver. Eu não posso dizer, eu acho que tudo foi alto. Como foi? Como foi o processo aqui? Olha, nós tivemos 1.200 participantes. Gente sentada no chão. Não cabia mais de tantos participantes. E ele ficou muito honrado com isso, muito alegre. E os jovens que atiravam flores deixaram ele muito alegre também. Agora, na vinda ele encontrou a cunhada. Na saída, nós estávamos saindo do carro e chegou uma pessoa que eu não conhecia que pediu para falar com ele. Ele pediu licença e foi longe. Quando ele voltou, ele estava tão emocionado e nos contou que quem estava lá era a pessoa nos braços da qual morrera a primeira esposa. E que
aquilo era muito emocionante para ele. Ele soube pela primeira vez como é que foi o falecimento de Chile. Até ofereci para o Dr. Frankl embarcar outro dia, ele não quis. Embarcou emocionado mesmo. E essa pessoa várias vezes me telefonava, mas ele dizia que não receberia ninguém, então eu não mandei passar. Afinal, ela foi ao aeroporto e foi uma coisa boa para ele, mas muito emocionante. A doutora Izara acaba de contar uma das cenas, um dos episódios que ela relata nesse livro. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre este livro aqui. A senhora fala sobre juventude e fala que um dos desafios da logoterapia, por exemplo, é a logoterapia do desenvolvimento, fala na questão social. Quais são os desafios que a senhora considera que a logoterapia tem nos dias de hoje? Bem, eu acho que é ir além da psicologia e da psiquiatria. É já entrar na psicologia social. Por quê? Principalmente na América Latina, apesar de já ter passado aquela época das ditaduras, também precisa muita educação social. E o mundo inteiro precisa ter uma noção de vivência em comunidade, que não há isso no mundo. A humanidade não está preparada para viver em comum. Basta as guerrilhas que andam por aí, os problemas políticos, são todos problemas que, se houvesse um sentido maior, não aconteceria. A senhora acha que a logoterapia dá um trabalho, pode criar pesquisas e trabalhos sistematizados, acadêmicos, que possam ajudar a mudar essa visão de mundo? Eu acho que pode, mas bem pesquisados e bem orientados. Como é que foi chegar na academia? A senhora era professora universitária, ninguém conhecia logoterapia e dizer, eu sou logoterapeuta. Como foi recebida? Aliás, eu não acho bonito o nome logoterapeuta. Não me soa tão bem. Mas eu não cheguei assim. Todos já me conheciam. Eu procurei envolver a universidade, então foi uma conquista da universidade. Não foi uma conquista pessoal. Então a senhora vê que o ambiente acadêmico pode receber bem a logoterapia? Pode. Nós tivemos o curso de especialização em logoterapia lá na PUC. A logoterapia lhe influenciou alguma coisa pessoalmente na sua vida? Eu acho que a logoterapia é formativa. Então, com isso, por exemplo, eu pude enfrentar melhor certos problemas doloridos de doença na família, de fatores que aconteciam. Por exemplo, eu falei ontem no meu marido, o meu marido foi expulso da universidade naqueles expurgos políticos e ele chegou para mim e dizia assim, agora eu sei o que é andar com a estrela de Davi, porque agora eu estou com uma estrela de Davi. E ele sofreu bastante com isso. E a nível profissional, a senhora desenvolveu vários trabalhos na logoterapia. Quer falar sobre alguns deles pra gente? Não, a nível profissional eu fui muito procurada por casos muito graves, porque todo mundo achou que a logoterapia ia resolver tudo. Mas eu recebia, eu fazia o que eu podia. E eu tinha, o meu consultório era só eu. Nenhum dos meus companheiros tinha consultório e atendia, não atendia pela logoterapia.
Eu comecei desde cedo, mas com orientação do Dr. Frankl, porque eu também não sabia, eu também não tinha tido formação. Eu estava só aplicando. E pesquisas? A senhora fez algumas pesquisas acadêmicas? No início, não. Só depois, há pouco tempo, que nós fizemos. Quais? Não, poucas. Nem posso comentar muito. E agora estávamos falando com a doutora Izar sobre o seu trabalho na logoterapia. A senhora tem um trabalho pioneiro no mundo sobre sonhos. É. Quer falar um pouco sobre isso? Não, é que eu sempre apreciei o estudo dos sonhos. E como eu disse no meu curso, eu já estava preparando uma dissertação com base em Jung. E quando eu conheci o Dr. Frankl, eu achei muito mais humano, muito mais científico, muito mais de acordo com o que eu buscava. E precisava uma teoria, né, para embasar. Então eu pude integrar uma coisa com outra. Como a senhora fez essa integração? O que há assim, de substrato de Frankl que a senhora usou? Não, eu estudei muito, né? Estudei muito a logoterapia e procurei ver, através das respostas dos sonhadores, o que eles me diziam, o que significava, porque aí nós puxávamos o fio para ver o que era na realidade. E houve aqui na URGS uma pesquisa de um aluno meu, ex-aluno, já falecido. Ele fez uma pesquisa sobre os valores em Frankl e em Erickson, e um outro autor que não me surgiu agora. Foi uma pesquisa fantástica, foi a dissertação de mestrado dele. E eu já estava com a pesquisa pronta dele para publicação. Mas nesse ínterim, o aluno esse, que já era professor daqui, foi dar um curso em Manaus e o avião caiu na floresta. Então não temos mais nada, eu tenho, mas da família não. Procurei a mulher, procurei os filhos, estão todos afastados uns dos outros, é uma lástima isso. Então eu tive que parar. Qual é a conexão? A senhora vê que as pessoas sonham com temas específicos, com valores, temas religiosos? O que a senhora percebe dos sonhos? Nós percebemos tudo que é possível. Lá também, os sonhos impulsivos, segundo Freud. Mas há valores, há esperanças, há algo espiritual em vários sonhos da mesma pessoa. E a senhora está fazendo um trabalho, que eu sei, sobre o tema religioso e tema espiritual. Sim. Pode contar um pouquinho desse trabalho que vai sair em breve? Eu estava escrevendo um livro, mas tive que parar agora porque não dava tempo de concluí-lo. O livro pode ser até um tema religioso discutível. O título seria, se sair, Cura Interior. Uma pergunta: psicoterapia ou oração? Eu estou pesquisando muito essas orações de cura interior. Do ponto de vista científico, religioso, não me cabe julgar. Religioso é o pastor, é o padre, é o orientador religioso.
Mas eu sou uma pessoa com fé, exercito a minha fé. Então, eu observei tudo isso. E uma coisa muito interessante é que, eu não vou contar a oração, mas acontece que o paciente da oração, ele se lembra de algumas coisas. Eu vou contar um caso. Aí assim, eu fui chamada nesse serviço onde eu prestava trabalho, fui chamada às pressas para atender um rapaz. O rapaz estava muito, como é que eu vou dizer? Com muitos problemas e numa atitude que não era sadia. É que na frente desse serviço havia um serviço do INSS psiquiátrico. Então disseram para ele que ele tinha que se hospitalizar. E ele não queria, então ele atravessou e pediu consulta lá. Eu não sou médica, eu não podia interferir. Mas eu perguntei para ele se ele queria ou não. Ele disse que não. Então eu disse, olha, volta amanhã. Ele voltou outro dia, bem melhorzinho. E eu não falei que eu fazia oração, não podia falar, era um serviço religioso, mas era de postura leiga. Aí eu disse para ele assim, olha, eu vou te fazer algumas perguntas e tu vais responder. Ele tinha uma fobia fantástica, uma claustrofobia, e não conseguia trabalhar por causa da claustrofobia. Bom, ele estava contando a história, como é que era, quando ele trabalhava, o que ele sentia. E dava aquele problema de claustrofobia. E eu interiormente estava orando. Aí eu disse para ele assim, não ia dizer que eu estava orando. Eu disse para ele assim, olha, eu sou uma psicóloga um pouco diferente. Eu faço umas perguntas que os outros não fazem. Aí fiz a pergunta. Não tinha nada a ver com o que ele estava dizendo. Me veio no inconsciente a palavra morte. Digo, vai ver, ele tem claustrofobia por causa de alguma morte, a minha conclusão racional. Aí perguntei, tu tem algum trauma com a morte, alguma coisa assim? Não, senhora. Perguntei outra coisa, perdeu alguém? Não, senhora. Aí eu já estava ficando sem graça, lá pelas tantas. Eu digo, mas eu vou perguntar outra coisa. Mas aí me veio no inconsciente a palavra morto-vivo. Digo, mas agora que eu estou frita. Eu não tinha coragem de perguntar essa palavra para ele. Fiquei. Voltei a fazer a pergunta. E ele nada, e eu nada, e nós dois nada. Até que no momento eu disse, mas tu não tem trauma. Quem sabe alguma história te deixou contigo? Olha, eu não estava fazendo psicoterapia, eu estava atendendo em aconselhamento. Aí ele disse para mim assim, tem uma coisa assim. Digo, então me conta. Quando eu era bebê, recém-nascido, eu fui mamar e me afoguei. Chamado médico, ele me deu que eu estava morto. E então, naquela hora, colocaram no caixãozinho e velaram. E quando foram tirar o caixãozinho para levar para o cemitério, a mãe teve um ataque de nervos e todo mundo correu lá para a mãe. E a avó teve uma ideia, tirou o nenê do caixãozinho, foi correndo para a cozinha e botou a criança, que já estava fria, no forninho. E ele reviveu.
Quando ele reviveu, ele disse assim, é isso que eu sinto, eu estava num caixão e não sei, a minha avó conta, mas eu nunca senti nada, e é isso que eu estava sentindo. Foi uma coisa fantástica. Aí ele queria saber como é que eu descobri, eu digo, tá. Não pude dizer. Mas o rapaz não teve mais problema. Nós fizemos uma orientação vocacional para ele trabalhar em lugares abertos, ele passou a trabalhar em lugares abertos e não teve mais nada. Nós também queremos saber como a senhora descobriu. Como é essa voz do inconsciente falando? Bom, isso precisa ter, digamos assim, uma formação religiosa para alcançar isso. Então a senhora acredita que a terapia e a formação religiosa, as duas são importantes na vida da pessoa? Nesses casos, sim. Mas no meu consultório, eu nunca usei oração. Porque se eu fosse usar oração, eu não estava fazendo logoterapia. Então, o consultório é científico. Esse trabalho que era religioso, eu podia usar. E muitas vezes chegam para mim e dizem assim, eu estou à sua procura porque a senhora faz psicoterapia e é religiosa. Eu digo, não, tu tem que me procurar porque se eu sou bem formada em psicologia, se eu sei fazer psicoterapia, não mistura a religião. Não pode mesmo. A senhora fala que Frankl também dizia para não misturar e a gente lê os livros e Sim. Frankl deixa bem claro. A senhora reencontrou Frankl depois dele sair do Brasil? Em Viena? Não. Primeiro, ele voltou ao Brasil. Eu estive com ele no Rio de Janeiro. Depois, quando ele tinha 84 anos, quando ele fez 90 anos, eu relato no livro Viktor Frankl Entre Nós. Eu fui convidada para coordenar a equipe de psicólogos da América Latina para assistir às festividades dos 90 anos. E aí, por um acaso lá, nós estivemos com ele na residência dele. Não estava no programa, mas aconteceu. Qual é o seu sonho para a logoterapia no Brasil? Tu diz o ideal. O quê? O sonho de ideal. Não sonho de dormir. Não, sim, sonho acordado. Bom, eu estou muito contente com a logoterapia no Brasil. Eu penso que as pessoas em vários estados, inclusive está aqui o Falcão, em Curitiba está excelente. O que não está excelente é aqui. Eu parei e o Paulo sozinho ainda não teve um grupo maior, mas terá, ele é competente. E eu vejo aí nos crachás vários lugares e fico encantada de ver. É pena que eu já estou idosa e que não posso viajar como eu viajava, então me dá vontade de ir lá no Espírito Santo, de ir lá no Pará, não posso ir. Em Goiânia, não posso ir. Seria muito bem-vinda. Mas não posso. A última pergunta para encerrar. Estamos no 7º Congresso Brasileiro de Logoterapia e Análise Existencial. Qual é a importância que a senhora vê, qual é o papel desse 7º Congresso? Qual é a relevância dele para a logoterapia e para o Brasil? Não, eu estive olhando o programa minuciosamente e vi que houve muito progresso. Que em muitos lugares tem gente trabalhando muito bem. E no Nordeste, que já começou há mais tempo, né? Até está ganhando do Rio Grande do Sul, que é uma coisa boa. É um marco, o Congresso seria um marco que vê outras áreas crescendo, outras áreas do Brasil. Eu acho que pode ser. Espero que seja. E aí eu espero que ontem estava aqui
uma neta já estudante. Então eu espero que quando ela for profissional, ela possa participar melhor, não como aluna, já criar algumas coisas. Em nome da Ablai, eu queria lhe agradecer a vinda, a disponibilidade para essa entrevista e esperamos reencontrá-la muito mais vezes. Obrigada, eu também fiquei muito alegre e muito honrada. Mas não é isso que eu busco é uma grande amizade com todos que vivem a logoterapia, sejam estudantes, sejam profissionais. Eu estou disposta a qualquer intervenção e qualquer pedido de auxílio usando o e-mail. Obrigada. Obrigado. Obrigada.